Muito bem, estamos recebendo em nossos estúdios novamente Vinícius Fonseca Nunes, consultor empresarial e coach executivo. Muito obrigada, Vinícius, por estar aqui conosco. E a pauta de hoje é um tema que vem sendo muito solicitado pelos nossos telespectadores, que é empreendedorismo. Hoje em dia, grande parte das pessoas opta por ter o seu próprio negócio. Então é por isso que o Vinícius está aqui hoje para falar sobre esse tema e para nos discursar também a respeito dos desafios que isso representa para um empreendedor. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de voltar ao programa, realmente muito importante. E esse assunto que, em momentos como esse, de ambiente econômico, o nosso telespectador tem a noção de que em ambientes de crise sempre há aquela questão de crise, ao mesmo tempo tem oportunidades. Então, nessas oportunidades, esse dia eu vi uma frase que me marcou muito, que são momentos em que as cartas do baralho do jogo, dos negócios, estão embaralhadas. Então, é um momento que não tem grandes e pequenos mais. Agora, mas tudo está indefinido. É a vez de todos, né? É a vez de todos. E é onde o que for mais rápido em se adaptar a essas mudanças que está tendo no ambiente, vai ter melhores resultados futuramente. Então, esse é um momento que é um assunto bem pontual, importante. E tu tem percebido que as pessoas nesse momento, porque sendo coach, tu consegue perceber isso nos teus processos, que as pessoas têm decidido nesse momento deixar de ser empregados ou analisam essa possibilidade para empreender nesse momento? Sim, isso é muito comum, porque a questão de perceber eu vou entrar um pouquinho nesse assunto daqui a pouco, mas a questão do empreender, às vezes a pessoa opta em empreender no momento de um olhar que o chefe deu, que ele não gostou, uma questão assim que, eu já sei tudo que eu precisava saber aqui, e agora, vou empreender, vou abrir minha empresa. E daí, geralmente, essa pessoa, ela vai começar a aprender, ela entende do negócio. Por exemplo, o cara, ele é cozinheiro, faz excelente trabalho na cozinha, e daí ele começa agora a trabalhar para ele. Ele vai e abre a cozinha dele. Só que ele entende do negócio, ele não entende de negócio. E no andamento da carruagem, vai lá, vai cozinhando, vai fazendo os pratos dele, e ele começa a ver que no dia dele, ele começa a ter que levantar às 6 da manhã para ter que colher todos na feira, buscar todos os nutrientes, tudo para cozinhar a manhã inteira, fazer o trabalho de servir as pessoas que vêm até o restaurante, caso ele tenha aberto ou lancheria, independente. De tarde tem toda a questão de lavagem. Toda uma rotina que antes não era da responsabilidade dele, questão de contabilidade financeira. E lá de noite ele tem que se preocupar em vender mais e prospectar mais clientes ainda. Então, uma coisa que é o negócio cozinha, ele começa a tornar algo muito mais abrangente. Mais sistêmico também. Mais sistêmico. É importante para que você que está pensando em empreender, prestar atenção nisso que nós estamos falando, porque na verdade é uma série de atribuições que antes a pessoa não possuía, né? Então ela tem que dar conta hoje de todo um sistema que antes, na verdade, era o próprio gestor ou o dono da empresa que acabava cuidando através de uma série de pessoas, né? Isso, e até isso é importante, porque até nós conversávamos, né, Lilian, anteriormente, sobre como é importante na hora de escolher, por exemplo, um coach, que há quem diga que o coach, eu digo assim, imagina você com seus 20 anos de idade, tendo o conhecimento que teria hoje. Porque ele permite você visar mais alternativas do que tu consegue perceber. Então, você imagina você tendo essa visão, tendo um coach lhe auxiliando a ver todas as alternativas para o seu negócio, vendo assim, tendo uma visão assim de que você consiga se planejar e se organizar para que tudo isso dê certo. É por isso que nós temos vários coaches no mercado, tanto temos coaches aí trabalhando com a área espiritual, com nutrição, também com a área de negócios, entre tantos outros. É importante que você, na medida em que precisar de um processo de coaching, busque um profissional que atue na sua área, que tenha conhecimento, que tenha know-how nesse seu segmento, para que ele possa também lhe dar essa visão mais ampla, né? Porque, claro, é um processo todo pautado em perguntas, porém, é preciso que se faça a pergunta certa. Então, se a pessoa não tem conhecimento daquele segmento, ele não vai ser o coach adequado para a sua necessidade, né? Sim. E o que tu percebe em termos de maiores demandas e de maiores dificuldades que o empreendedor, o iniciante, ele se depara no contexto profissional? Eu tô lendo um livro atualmente que é muito interessante, que é O Mito do Empreendedor, do Michael Berger. E esse livro, ele é bastante interessante, ele começa a diferenciar cada pessoa que ela tem o seu perfil perfil empreendedor, o seu perfil administrador e o seu perfil técnico. Por exemplo, o cara que foi para a cozinha, ele um excelente cozinheiro, todo mundo elogiava a cozinha dele, ele foi abrir um negócio dele de restaurante.
Esse cara, tecnicamente, ele é excelente. Surgiu uma veia empreendedora nele, que ele teve uma visão de abrir um negócio, teve a coragem e a iniciativa para abrir, e agora ele vai ter que ter a competência para manter esse negócio. Então, a gente percebe que esse cara técnico teve uma parte empreendedora do perfil dele, puxou ele, e agora ele se deparou com um mundo de diversas outras atribuições que ele não percebia antes, e ele começa agora a perceber que o lado administrador dele precisa se fortalecer, ele se planejar para que tudo aquilo aconteça. Então, isto é interessante, porque, logicamente, esse planejamento, ele surge aos poucos. É muito natural o empreendedor pegar e se jogar no mercado, numa pequena alternativa, uma faísca que surgiu, mas esse planejamento faltou. E muitas vezes o empreendedor, como tu já havia falado antes, ele se joga no mercado como uma resposta também a algo que ele tem interpretado como um desaforo do antigo gestor, do antigo chefe. Então, esse se jogar, ele é positivo com certeza, porque daquela crise, daquele momento de conflito e de desacomodação dentro da empresa, a pessoa muitas vezes decide ter o seu próprio negócio. Mas é importante ter um acompanhamento, porque na verdade nós, e aí podemos falar nós, porque também somos empreendedores, nós saímos da zona técnica, que é onde nós sabemos operar muito bem, executar muito bem o nosso trabalho, para ir então para essa segunda etapa, que é a de administrador, que é cuidar de uma série de processos, por que não de pessoas. Sim, né? exatamente. E aí também fica a pergunta, será que já estamos preparados para isso? Se não estamos, precisamos buscar um profissional para desenvolver isso e precisamos nos autoconhecer também, porque aquele trabalho que era de nossa responsabilidade unicamente, ele passa a depender de outras pessoas. E será que o empreendedor está assim, preparado para isso, Vinícius? O que tu percebe? A gente percebe muito no mercado empreendedores que se lançam no mercado, mas que eles acabam assumindo uma carga de responsabilidade que eles não estavam prevendo. Isso, o livro, ele separa muito bem a questão da fase da infância, que é onde o empreendedor, ele assume todas as responsabilidades, ele começa a trabalhar quando ele está 8 horas trabalhando, 10 horas... Mais solitário. 12 horas, quando vê 14 horas, quando vê assim, lógico, na empolgação, o empreendedor vai indo e vai conseguindo vencer o seu negócio. Só que aos poucos o corpo vai respondendo de algumas maneiras. Ele vai se sentir mais pesado, o tempo para a família dele já não é mais o mesmo. Então ele começa a sentir que precisa de alguma coisa a mais. E aí, será que esse é o momento em que ele começa a perceber que talvez não era bem isso que ele queria? Porque a gente sabe que não é à toa que as empresas muitas vezes não seguem justamente por isso, porque talvez o dono, esse empreendedor, ele não tivesse noção de tudo que viria. O mesmo acontece com as lideranças nas empresas, que as pessoas, a maioria das pessoas quer ser líder hoje, né? Pelo dinheiro que vem e também pelo status. Mas a gente dificilmente questiona qual vai ser o ônus disso tudo. E empreender também tem muito ônus. A gente sofre, a gente se frustra e a gente tem que aprender com tudo isso. E eles se perguntam muito. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela pegou e ela me disse, mas eu não sei se realmente eu quero empreender ou não. Eu não sei se eu tenho esse perfil. Daí é perfeito, e daí entra muita questão do coach, de conhecer os nossos valores. O que realmente é importante para a gente, que vai motivar a gente ou dar um passo de empreender, ou então, se tu empreendeu, não deu certo, ou está pensando em empreender, não tem problema nenhum, e arrumar um emprego também. Exatamente. E trocar de empresa, muitas vezes. E trocar de empresas, porque quando tu está nessa fase da infância, tu, na verdade, tu está trabalhando, tu ainda é empregado. Tu quer ser empregado de ti mesmo. Tu começa a ser, e daí tu começa a pensar assim, tá, o que eu preciso fazer? Daí chega um momento que tu vai ter que achar uma pessoa que vai te ajudar. Que entra numa fase de adolescência. Vai te ajudar a se conhecer. Então, quer dizer que se chega nessa fase de adolescência é porque já se predispôs a amadurecer. Perfeito. E a seguir com o negócio. Perfeito. E a tendência de tudo isso dar certo é muito maior. Porque daí tu começa a te cercar de maiores alternativas e possibilidades do teu negócio. Tu começa a vislumbrar mais coisas do teu negócio. Então, isso vai te trazer mais resultados, muito provavelmente, isso é bem importante. E, logicamente, depois da adolescência, ocorre muito, não consigo dar conta sozinho. Preciso da Lília para me ajudar no meu trabalho, não consigo mais. E aí começa a fase da delegação, que também é muito difícil. Muitas pessoas têm um perfil técnico e aí um perfil também mais obsessivo de tocar o seu negócio. Eu acho que isso aí é um mal de todo líder, vamos dizer assim, de todo gestor e empreendedor, que a gente passa por essa fase de desacreditar assim, se as outras pessoas vão ser
tão boas quanto a gente no negócio? Exatamente. Será que o meu negócio vai ser propagado por outras pessoas da mesma forma? Se ele vai ter prosperidade através de outras pessoas? E aí isso requer qual desafio para o empreendedor na questão de delegação? A adaptação. A questão de aprender a lidar com pessoas. Eu acredito que a confiança também, né, Vinícius? Confiança. É que daí vai muito alinhado com os valores, né? Eu acredito assim, que é impossível trabalhar com uma pessoa... Impossível não. É extremamente complicado. É um desafio bem grande tu trabalhar com uma pessoa que não tem os valores extremamente alinhados com os teus. Se tu é uma pessoa extremamente comprometida, tu tem uma pessoa do teu lado que não está totalmente comprometida, isso tu começa... No momento começa a gerar algum conflito. Isso é muito comum. Isso aí a gente percebe quando ou tu é muito motivado, a pessoa já é mais lenta. O ritmo é mais acelerado, outra não. A pessoa, ou então ao contrário, que não tem problema nenhum. Cada um tem seu perfil e isso é muito importante destacar. Acredito que o ideal é saber assim qual é o teu negócio e aí começar a trabalhar planejamento estratégico também, que muitos empreendedores esquecem de trabalhar a missão, visão e valor do seu negócio. Perfeito. Lá no período em que ele ainda é embrião e também nessa fase aqui da infância, né? Sim. De determinar quais são os valores da tua empresa, porque aí fica mais fácil de escolher quem serão os teus funcionários, quem serão os teus parceiros de negócio também e por que não os teus fornecedores, porque essas pessoas elas precisam estar alinhadas com os valores da empresa, para que ela tenha prosperidade e seja saudável. Com certeza. E o empreendedor também precisa saber escolher funcionários, precisa saber fazer entrevista, precisa saber dizer o que quer. Claro. Né? Então já sai daquele papel de bastidor para tomar a frente. Também nessa parte de gestão de pessoas, né, Vinícius? Sim, e essa parte de gestão de pessoas é interessante, porque o livro ele traz assim, na fase adulta, ele começa a trazer, ok, na fase da adolescência, está ali com a pessoa ajudando ele já, daí ele não precisa trabalhar mais às 14 horas, ok. Daí quando vê, a Lília faz agora aquela parte, não me preocupo mais com nada aquilo ali. Daí quando vê, aí que está o grande erro. Excesso de confiança. Precisa se gerenciar o que a outra pessoa está fazendo. Embora a pessoa conheça muito bem a contabilidade, o financeiro, ou marketing, que talvez a pessoa não saiba, o que é natural, que é uma fase de aprendizagem, chega essa pessoa, tu tende a, como tu estava sobrecarregado, tu tende a essa etapa, tu deixa para outra pessoa e fica. Então começa a etapa de tu entrar na fase mais de maturidade na empresa, onde tu começa a desenhar processos de como que tem que funcionar. Tu começa a desenhar como que tu vai vender, como que é a forma que tu vai vender, de forma que a empresa não fica presa ao dono, e sim a um ideal, que seria a visão e a missão e os valores que tu trouxe muito bem. Então tem aquele ideal pré-estabelecido e todos os colaboradores têm essa noção, os fornecedores sabem disso, sentem o sistema, como é que funciona, como é que é a forma de venda, como é que tu chama o cliente, como é que vai abordar o cliente. É um processo de retroalimentação. E aí entra a palavrinha mágica, feedback. Feedback. Que as pessoas têm tanto medo, porém que apesar de se transmitir confiança e de delegar poder a algumas pessoas e também de delegar conhecimento e autonomia, é preciso que sempre haja o feedback. Porque as pessoas muitas vezes elas pecam pensando que elas estão corretas, acreditando que elas estão corretas. E aí a ausência de feedback para o empreendedor, muitas vezes, pode transmitir confiança, ele está fazendo uma leitura de confiança, e, na verdade, para aquele subordinado, para aquele empregado, estou fazendo tudo correto. E aí, de repente, a pessoa pode estar realmente desvirtuando do caminho sem saber. Sim, né? Isso é natural que aconteça, né? Nesse caminho de crescimento, digamos, de maturação da empresa, é natural Tem que ter diálogo, né? E a questão do saber ouvir é muito importante, né? No coaching a gente fala muito isso, né? Nos processos de coaching a gente fala Saber muito. ouvir. Saber ouvir é muito importante, porque uma coisa é tu ouvir e tu absorver o que a pessoa tem a agregar. Outra coisa é tu ouvir, tu pensando em outra coisa que não tem... Tô pensando na cozinha lá e fazer outra coisa que um trabalho totalmente técnico que foge do normal. Tem que saber administrar o tempo, tem que ter tempo para as pessoas, tem que ter tempo para as atividades, então tem que ter organização e acredito que regra também é a palavra-chave, né? É um desafio muito grande, né? Porque tu tende a sistematizar a tua empresa de uma forma que ela não dependa de ti. Porque no momento que a empresa depende de ti, o que acontece quando tu fica doente, quando tu quer tirar férias, o que acontece? Então, assim, é uma questão de aprendizagem, de maturação de uma empresa que vai indo aos poucos, sistematizando, digamos assim, sistematização de vendas, como vai se fazer, receptiva, proativa, vou online, de como que vai ser a venda, o processo interno, como que vai ser esse acompanhamento com o cliente e como que vai ser depois a venda e os resultados são meramente consequência de tudo que
o que aconteceu. Se fosse para te deixar uma palavra-chave ou uma frase assim para os nossos empreendedores ou para quem está pensando em empreender, o que tu deixaria de mensagem, Vinícius? Oportunidade. Isso aí. Vise oportunidades, que há muitas. E aproveite também, né? E aproveite. E qual é o teu contato para o telespectador poder fazer contato contigo? Pode entrar para... Tem o meu e-mail, vfn231@gmail.com, ou pelo meu celular também, 8288-4915. E aí eu fico à disposição para maiores dúvidas e, enfim, tirar algumas questões que talvez o nosso telespectador não teve agora nesse momento. Vinícius, obrigado pela tua participação. Esperamos te receber outras vezes aqui. Certamente tu fará parte aqui do nosso contexto para falar também sobre essas tuas noções de consultoria, o que tu tem dos teus clientes, né, os teus processos de coaching, porque isso é muito importante para o nosso telespectador. Tá? Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar novamente aqui. Muito prazer. Parabéns pelo programa, que está fantástico. Eu acompanho e realmente resultados muito bons. Muito obrigada. Também. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.